É uma, é 2h30. Oi, gente! Eu sou a Bruna. Eu sou a Isadora. E hoje a gente vai falar sobre o livro Caminhos Cruzados, de Érico Veríssimo. Eu vou falar agora um pouco da biografia dele. Então, ele foi um dos mais renomados artistas do modernismo. E uma das suas principais obras foi Olhar os Lírios do Campo. Ele nasceu dia 17 de dezembro de 1905, no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Ele veio de uma família rica e bem tradicional, só que no começo do século ela perdeu todo o seu dinheiro. Então, um dos motivos disso, ele começou a trabalhar desde cedo. Desde criança ele também demonstrava ter gosto pela literatura, leu vários livros, tanto que ele leu Euclides da Cunha, Luís de Azevedo, Oswald de Andrade e também leu alguns livros estrangeiros. O primeiro trabalho dele foi no Banco Nacional como balconista e depois ele volta para a cidade dele e ele trabalha na farmácia. Ele era sócio dessa farmácia que também acabou falindo, né, tadinho? Em 1930, ele casa-se com Mafalda e tem 2 filhos, Clarissa e Luiz. O Luiz, ele seguiu os passos do pai e também se torna escritor. Ele foi para os Estados Unidos por conta da ditadura e ele escreveu vários livros nessa época que acabou sendo censurados. Ele vai morar na Califórnia. Ele falece dia 29 de novembro de 1975, aos seus 69 anos, vítima de um infarto. E é isso. Agora a gente vai falar das 3 fases de Érico Veríssimo. A sua primeira fase fala dos romances urbanos, como que era ali, são as cidades e tudo mais, as características. E aqui tem alguns livros, a Clarissa, Caminhos Cruzados, um livro Um Lugar ao Sol, Olhar os Lírios do Campo. E sua segunda fase são os seus romances históricos, que falam muito da história do Rio Grande do Sul e aquela fase toda. Aí tem um livro dele aqui, O Tempo e o Vento, que são divididos em 3 partes. O continente, o retrato e o arquipélago. Sua terceira fase é composta pelos romances políticos que foram escritos na ditadura de 64. Os livros são O Senhor Embaixador, O Prisioneiro e Inocentes Jantares. Agora vamos falar da segunda geração modernista, porque o livro nem tanto se encaixa nessa parte. Tem a retomada das formas tradicionais da narrativa, que nessa época em que foi escrito ele foi bem criticado por conta de ser considerado um retrocesso. Tudo que a primeira fase modernista conquistou, a segunda meio que retrocedeu. Ele foi criticado por muitos autores também, não só sociedade. Sim. A retomada da análise psicossocial do realismo, o conhecido como neorrealismo regionalista, por conta do foco dele nas regiões. As críticas à sociedade burguesa e capitalista, que foi a influência do pensamento socialista. Vários grupos socialistas começaram a apoiar o Érico por conta desse tipo de pensamento. E aí, é isso aí. Revelações das realidades regionais do Brasil, que foi o que eu falei antes, da questão dele sempre ter foco nas regiões do Brasil, mostrando a realidade de como as pessoas convivem e tudo mais. E as críticas. A técnica do contraponto que foi utilizada nesse livro foi inspiração de um livro que ele traduziu para o Brasil, que ela se baseia no fato dos pontos de vista se mesclarem. Tanto que no livro não tem começo, meio e fim. Ele deixa o desfecho em aberto para que as pessoas pensem como pode ser o final. E também não tem os núcleos. Não tem um núcleo principal, são vários núcleos. Amiga. Vai, amiga. Desculpa, amiga, você me desculpa. Tá bom, agora vocês ficam quietos. Acabou. Nossa, tá bom, dá um tapa e pede desculpa. Eu peço, por favor, que vocês fiquem em silêncio. Ok. Vamos pro quarto, pode? Vai, vocês vão se pegar lá? Você tá maluco? E erra, velho.
5 minutinhos. 5 minutinhos você perdeu a amizade? Tá malandro. Tá, aqui a gente vai falar um pouco da história e dos personagens. Começando pelo núcleo da família do Teotônio Leitão Leria. Ele é um comerciante rico que tem sempre visão política em tudo que faz. Nas doações que ele faz à igreja, é sempre pensando na política e todas as doações. A dona Dodó, que é a sua esposa, ela faz uma falsa caridade para as pessoas, porque ela sempre fica pensando se tivesse um fotógrafo, se tivesse um jornalista ali que a visse fazendo aquilo. Ela preza muito aquele negócio de ser vista pela sociedade, como que ela vai ser. Ela gosta que o seu nome apareça muito. Ela é esse tipo de pessoa bem... A Vera é a filha e ela vai contra todos ali da casa. Ela não gosta do que o pai faz, não gosta do que a mãe faz. Ela também é lésbica na história. E tem o Monsenhor Gross, que ele é o pastor da igreja, para qual o Teotônio doa o dinheiro. E é também o Monsenhor Gross que aconselha ele a tomar as decisões. Então, se o Teotônio tem que despedir alguém para colocar alguém na política, é o Monsenhor que opina e que indica as pessoas. O segundo núcleo é da família do Honorato Madeira. Ele aparece muito pouco na história. Ele aparece muito pouco na história, não fala muito dele, fala mais da filha e da esposa. A Virgínia, ela é uma mulher extremamente infeliz, porque ela não gosta nem do marido nem do filho dela. Ela fala que os dois tiraram a liberdade dela. O Noel, seu filho, O Noel, ele é o típico homem de 22 anos que depende totalmente da família, dos pais e de qualquer pessoa. Ele sempre precisa de alguém ali porque ele foi criado assim, por conta da Angélica, que foi a mulher negra que criou ele. E ela sempre criou ele dentro das histórias de soldadinhos, de João e Maria, então ele não era preparado para o mundo. Então quando ela morreu ele sentiu muito, porque ele não estava preparado para tudo aquilo. E tem o outro núcleo. E tem o Alcides, que é o homem que cortejava a Virgínia quando ela ficava na casa e na janela. E tem a família do coronel José Maria Pedrosa. Ele é um novo rico porque antes ele era pobre. Ele morava numa cidadezinha bem pequena. E ele se tornou rico porque ele jogou na loteria e ninguém acreditava que ele ia ganhar. E no final ele ganhou. E todos na cidade começaram a bajular ele, falando pra ele ficar na cidade e tudo mais. Mas ele acabou vindo pro Rio Grande do Sul. A Maria Luísa, que é sua esposa, ela é muito preocupada com a questão do dinheiro. Mesmo quando eles eram pobres, ela sempre ficava meio que controlando para não gastar, porque eles poderiam ficar sem. E a partir do momento que se tornaram ricos, isso só aumentou. Ela ficava sempre preocupada e brava com os gastos do marido, que sempre queria aquele palacete grande, cheio de coisas douradas. Isso fez com que ela fosse a excluída da família, porque ela foi, diante dos filhos querendo gastar, do pai querendo gastar dinheiro, ela foi se afastando e ficando mais na dela. Chinita, sua filha, ela praticamente vivia dentro dos filmes. Ela sempre queria ser uma atriz, baseava em atrizes famosas, tanto que uma vez ela foi comparada a uma atriz, ela simplesmente cortou o cabelo para ficar exatamente igual à atriz. Ela se vestia como as mulheres, atrizes que ela gostava, e seu sonho sempre foi participar desse mundo. João Manuel não aparece muito, que é o filho, ele vivia dormindo fora de casa e só ia lá para pedir mais dinheiro e ficava só com prostitutas. Nanete é uma prostituta mantida pelo coronel José Maria em um hotel de luxo. E aqui tem Armênio Albuquerque, que ele é separado das famílias, mas faz parte das famílias ricas, do núcleo rico. O Armênio, ele era aquela pessoa meio afeminada, ele gostava de escrever contos para jornais, de roupas, tudo. Jogo sobre a moda.
E ele se depilava, ele se cuidava demais, então ele era aquele típico homem visto muito afeminado que alguns homens tiravam outras conclusões sobre ele. O Salustiano Rosa, ele era um filho de um pai bem rico, ganhando mesada muito alta. Ele ganhava mesada todo mês, tinha o seu carro próprio, morava no centro da cidade, então ele não precisava trabalhar. Ele gastava com mulheres, de bebidas e festas. Agora, do núcleo pobre, temos a Dona Eudóxia, que era uma viúva. Ela era muito pessimista, tudo ela via, já queria prever uma desgraça. Se passava o carro na rua, ela já começava a imaginar um acidente. A Fernanda, sua filha, era a que sustentava a casa, ela que trabalhava e ela se formou como professora, mas não conseguiu trabalho na área, então ela ficou como datilógrafa. E a Fernanda, ela meio que se afasta da mãe por ela ser tão pessimista assim. Então é mais ela e o Pedro, que é totalmente dependente da sua irmã. Tipo, ele estuda, ele tem seu trabalho, mas ele depende muito da irmã ainda. O outro núcleo é o do João Benévolo, ele está desempregado há 6 meses e ele é muito sonhador. Ele vive no mundo dos livros e da fantasia. Então ele nunca está ali procurando emprego. Quando ele procura, ninguém aceita e é sempre promessa atrás de promessa. A Laurentina, sua esposa, ela trabalha como costureira e ela sempre está ali tentando fazer com que o seu marido se interesse por algum emprego, que corra atrás, porque eles têm o Napoleão, ele é doente, então ele precisa constantemente de remédios e cuidados especiais. Tem também nesse meio do núcleo tem o Ponciano, que ele é o ex-noivo da Laurentina e ele, depois de um certo tempo, começa a frequentar a casa e até ajudando um pouco com o dinheiro. E tem o último núcleo, que é o Maximiliano. Ele é tuberculoso, está muito doente, a família é totalmente pobre, com a sua esposa e 2 filhos, que não tem nome dentro da história. E ele sempre é o núcleo que tem mais problemas. Ele é o mais pobre de todos e o dinheiro que eles conseguem vai tudo para pagar os remédios do marido. E nesse meio também tem o Clarimundo Roxo, que é o professor. Ele é apaixonado pelas ciências, matemáticas, por Einstein. E ele, desde o começo, já fala que ele quer escrever um livro. E a Cacilda, que é a prostituta, é uma mulher bonita e não fala muito dela no livro, mas ao longo da história só fala que ela vai se envolvendo com outros personagens. Agora a gente vai fazer um cruzamento entre essas partes, entre a parte rica com a parte pobre, e eles cruzam entre si. E a gente vai começar falando do Teotônio Leitão. Ele, como a gente já falou, ele é uma pessoa que quer ganhar ambições políticas mais fortes. O Teotônio Leitão ele tem muita inveja do coronel, porque o coronel se tornou rico. E o fato dele ter ascendido na sociedade como rico, as pessoas até o aceitavam, mas por conta de suas ações, suas atitudes, sua linguagem, ele era meio que repudiado por isso, porque as pessoas achavam que ele não tinha, que não era digno de estar na alta sociedade. Então, quando o coronel Zé Maria começa a doar dinheiro para a igreja, o Teotônio pensa que ele tem uma pretensão política nisso. E ele acaba querendo buscar algo de ruim do Zé Maria para poder derrubar ele. Só que ele também não pode usar o próprio nome, então ele faz uma carta anônima, quando ele descobre da Nanete, e manda para Maria Luísa, dizendo que ela estava sendo traída e tudo mais. Só que a hipocrisia nisso é que o Teotônio, ele também tem relações sexuais com uma prostituta. E ele prega uma falsa moral nisso. Enfim. O Teotônio também tem um cruzamento, cruza com o João Benévolo, porque ele era o seu patrão. E exatamente por conta de questões políticas, o João Benévolo é demitido para que algum político entre no lugar. E o Teotônio com a Fernanda, que ela também é empregada dele, também vai ser demitida mais pra frente por conta de questão política.
A dona Dodô, ela tem um cruzamento com o Maximiliano. Um certo dia, ela foi visitar esse casal de pobres para ver se traz algum benefício para eles. A dona Dodô, ela se relaciona com o Maximiliano porque ela queria mostrar a falsa bondade dela. Ela vai até a casa dele, ela entra, a mulher, a esposa recebe elas e ela entrega uma quantidade de dinheiro para a esposa. Só que em todo aquele momento que ela está lá, a sua esposa, que não tem nome, ela fica intacta. Tipo, ela não dá um sorriso e nem nada. E a dona Dodô fica se perguntando por que ela é assim. Mas na verdade a sua esposa já sabia que aquele dinheiro não ia dar pra nada. Que aquele dinheiro serviria só pro Maximiliano. Iria tudo pra ele. Então as condições dele iam continuar a mesma. E durante essa visita dela na casa do Maximiliano, ela pensa em como seria se o fotógrafo estivesse lá e tudo pra sair nas mídias e ela ficar conhecida como uma bondosa. Depois tem o cruzamento da Vera com a Chinita, que a Vera era apaixonada pela Chinita, tanto que na festa do palacete a Vera beija a Chinita e a Chinita ela não se deixa envolver muito com a Vera por conta do Salu, que é outro cruzamento aí também. Mas também fica em aberto se a Chinita vai querer mesmo a Vera ou se só foi um lance. E também tem o cruzamento da Vera com o Armênio Albuquerque, que ele só estava mais interessado no dote, porque como já foi dito, seria uma hipocrisia, já que a Vera era lésbica e o Armênio era bem afeminado. O Salustiano, o Salustiano tinha uma boa vida e no começo do livro ele teve um envolvimento com a Chinita. E para ele, a Chinita era uma moça bonita e gostava mais de ter relações com ela, não levava ela a sério como ela levava ele. Ele também teve uma relação com a Cacilda, a prostituta, que ele acha muito bonita, mas só foi por uma noite. E enquanto ele ficava com a Cacilda, ele também lembrava um pouco da Chinita. Ele até gostava dela, mas esse sentimento tinha prazo de validade. A Virgínia, ela estava sendo cortejada pelo Alcides e depois de um tempo foi dada a notícia que o Alcides havia sido morto porque ele foi encontrado na cama com uma mulher e o marido por ciúmes acabou matando. A Virgínia, por ela ser muito sozinha na casa dela, ela tem muitos sonhos com outros homens e um dos momentos na casa dela, junto com as empregadas, ela descreve uma empregada bonita, com seios bonitos, com um corpo esbelto e fala: por que meu marido não se relaciona com ela? Pra ela ter um motivo para poder se Ela separar. ter um motivo para se separar, porque ela não queria aquela vida que ela tinha, não gostava daquela prisão onde ela vivia. E aí o Noel, que é filho do Honorato, ele se relaciona com a Fernanda, que desde crianças eles iam para a escola juntos, quando a Angélica levava até a Fernanda para ela, levava ele para a escola. E sempre teve essa relação entre os dois, de amizade, de carinho e tudo mais. E no final, a Fernanda, por conhecê-lo bem, acaba percebendo que ele queria se declarar para ela. E ela já se declara e e o livro termina com eles dois abraçados, deixando em aberto o que aconteceria desse amor. Até porque o livro deixa tudo em aberto, a gente nunca sabe o desfecho das histórias. E esse casal é o único amor que acontece na história, a única coisa que vão terminar bem na história. A carta que foi escrita pelo Teotônio não mudou em nada o casamento do coronel com a Maria Luísa, porque a Maria Luísa, por já estar distante, por não ter voz dentro da casa, ela não teve força nem para isso, então o casamento continuou a mesma coisa. A Chinita perdeu a virgindade com o Salu. Deixa eu falar também. Fala, tem mais ainda. Mas foi isso só com vocês, né? Ela perdeu a virgindade com ele.
A Chinita, ela perdeu a virgindade com o Salustiano e foi isso. O Clarimundo e a Chinita, eles tiveram também essa relação, porque ele foi professor dela, só que ela sempre dava desculpas. Então, tipo assim, ele chegava lá, ela dava desculpa que tava com dor de cabeça, ou que tinha algum compromisso, e no final do mês, quando iam pagar, pagava como se ele tivesse dado aula, e ele se sentia envergonhado, porque ele não tinha dado aula pra ela. Pedro, num dos momentos, teve um relacionamento com a Cacilda, e tipo, seus amigos levaram ele a conhecer a Cacilda, e ele meio que se apaixonou por ela. Ela era muito gentil com ele. Amor adolescente. É aquele amor adolescente. Até que ele deu uma pedra, um colar muito caro pra ela. Ele juntou todo suas finanças e deu esse colar pra ela. A Dodó, quando foi visitar o Maximiliano, ela prometeu que levaria ele pro hospital, levaria um lugar no hospital para ele poder ser tratado e ser curado. Só que ela só vai lembrar isso Na quarta-feira, que é onde acaba o livro. Ai, gente, não falou. O livro, ele se passa em 5 dias, né? Começa no sábado de manhã, termina na quarta-feira à noite. E o Maximiliano, ele morre na terça-feira. E durante o aniversário dela, à noite, ela lembra disso, mas ele já tinha morrido, já era tarde demais. Aí fica em aberto o que vai acontecer com essa família, porque a mulher não tem mais o seu marido e tem os 2 filhos para cuidar, e mais ela que está em sinais de tuberculose, provavelmente os seus outros 2 filhos também vão ter. Então fica aí em aberto o que aconteceu. O que vai acontecer com essa mulher? Qual vai ser o destino? O João Benévolo, a Laurentina briga com ele e coloca ele pra fora de casa e fala que ele só volta se ele conseguir um emprego. E nesse meio, em suas fantasias, ele acaba desmaiando de fome e é socorrido por uma ambulância e acaba aí a parte dele, então não se sabe o que aconteceu depois. E nesse meio tempo, enquanto a Laurentina estava sozinha, o Ponciano foi visitar ela. E aí ele ofereceu que ela se separasse dele, porque o Ponciano tinha mais dinheiro e poderia dar remédios para Napoleão, mas também acaba em aberto e a gente não sabe se ele aceitou ou não. A narrativa, a gente já falou da narrativa, é uma narrativa fragmentada, como a gente já falou aqui, não tem o núcleo principal, são vários núcleos. Ela não é uma história linear, então é feita com flashbacks e tudo mais. O espaço é em Porto Alegre, que tem a região central, que é onde que são a parte dos ricos, e o subúrbio, que são onde vivem os pobres. Aí, como a gente falou, começa no sábado e acaba na quarta-feira. E se passa na década de 30. Se passa na década de 30. E é isso, galerinha. Se curtiu, dá um gostei. Se inscreve no nosso canal. Assiste os outros vídeos.